E para conversar com a gente, vamos receber ao palco o Juan. Uma salva de palmas. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui na Campus Party de Brasília para conversar sobre um tema, talvez que seja um pouquinho um patinho feio aqui da área de inovação, trazer a temática do governo para dentro da inovação. Como que o governo, como que as instituições públicas estão lidando, estão tratando da inovação no seu dia a dia. Queria me apresentar, né? Eu sou Juan Bittencourt, estou aí dentro da administração pública desde 2010, trabalho lá em Floripa, para quem não conhece, a capital lá no estado, no sul do país, em Santa Catarina. E dentro desses 14 anos aí de trabalho, a gente teve bastante experiência com a área da inovação, tanto dentro do CREA, o Conselho Regional de Engenharia, onde eu trabalho atualmente, assim como também mentorando e auxiliando startups e grupos, equipes que estão lidando com empreendedorismo ligado às GovTechs, ligado ao governo. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, me adicionar, trocar algumas informações depois, fiquem à vontade. Queria começar compartilhando um pouquinho com vocês sobre como que inicia uma jornada empreendedora, né? Um dos principais pontos, quando se discute a viabilidade de um negócio, é começando pela definição do problema. Qual problema, qual dor aquela empresa, aquele empresário quer resolver? E aí eu provoco vocês a pensar um pouquinho, se o governo, quais são os problemas que o governo tem? Vocês acreditam que o governo tem problema? Se a gente parar para refletir, na verdade o governo, e aqui eu queria só fazer um parêntese, o governo num sentido amplo, tá? De órgãos públicos, instituições públicas, enfim, o governo como um todo, ele possui sim diversos desafios. E é justamente em cima desses desafios que o governo vem tentando se conectar com as startups para solucionar esses problemas. Ou seja, aqui a gente já tem um primeiro ponto positivo. Se temos problemas, temos possíveis soluções. E se temos possíveis soluções, temos oportunidades de negócio. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês hoje. E dentro dessa oportunidade de negócio, dentro da tentativa de resolver esses problemas que o governo, que a sociedade tem, é onde surge o conceito de GovTechs. Para quem não está acostumado com o termo, a gente trabalha basicamente com 3 tipos de relação de negócio. O B2B, que é o negócio para negócio, empresas privadas para empresas privadas, corporações para corporações. O B2C, que são as empresas que vendem para o consumidor final, que é o B2C. E hoje eu apresento para vocês o B2G, que é o negócio para governo. E mais especificamente, as startups que vendem, que negociam com o governo, que são as GovTechs, que na verdade são o quê? Empresas focadas em tecnologia e que ajudam a resolver os problemas da sociedade, daquela instituição pública, tendo um impacto gigantesco social na resolutividade desses problemas. Na verdade, quando a gente fala de GovTech, a gente está falando praticamente uma luz no fim do túnel, né, para a resolução dos problemas que a sociedade tem. As GovTechs, elas na verdade vêm para auxiliar, junto com a tecnologia, a transformação digital dentro das nossas instituições públicas, dentro dos serviços que são prestados. Se a gente parar para pensar, saúde, educação, saneamento básico, área de energia, desastres naturais, são uma infinidade de áreas e de setores dentro do governo necessitando de problemas, necessitando de soluções para esses problemas, para esses desafios. E as GovTechs, as startups de tecnologias voltadas para o governo, têm essa capacidade de potencializar essa política pública de forma a resolver esses problemas. E por fim, que não é menos importante, dar uma eficiência maior na utilização dos recursos. Esse é o
papel principal da startup, a GovTech, essa startup que presta serviço para o governo. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem aqui, de um lado, o governo, querendo soluções inovadoras para resolver os problemas, e do outro lado, a gente tem as startups querendo vender, querendo testar os seus produtos, querendo colocar no mercado as suas soluções. Esse match entre governo e startup é um match perfeito, se a gente parar para pensar, né? É oportunidade de negócio, uma oportunidade de melhoria do nosso país. A questão é que, na verdade, na prática, por muito tempo, esse match, essa comunicação entre governo e startup, governo e tecnologia, ficou, um certo ponto, um lado ruim, um lado negativo. Por quê? Porque essa relação entre governo e startup, empresa de tecnologia, muitas vezes traz burocracia, legislações limitantes. O governo nem sempre estava conectado com o ecossistema de inovação. Pouco conhecimento das soluções, as organizações públicas não tinham acesso, não tinham essa conectividade com as empresas para conhecer e entender qual é a solução, qual é a tecnologia necessária para resolver os problemas atuais. Um outro ponto é a cultura do medo ao erro. Dentro da administração pública, auditoria de tribunais de conta, processos administrativos disciplinares, acabam fazendo com que os empreendedores, os empregados públicos, eles tenham medo de errar, né? O ordenador primário, a pessoa que está responsável por aquele órgão, ele tem medo de ter o nome dele envolvido com situações irregulares a nível de compras públicas. Então, esse medo de errar dificulta essa relação de experimento, essa relação de teste, que é o core principal das startups, das empresas de tecnologias. E, por fim, muito se falou e se tratou dentro do governo que a inovação era um extra, era um plus, não era o principal, não era essencial para dentro do governo inovar. Inovar era algo lá do mercado, algo lá fora. Quando a gente resolver nossos problemas aqui, quem sabe a gente vai ter um tempinho para inovar. Essa é a mentalidade que eu quero mostrar para vocês que não é. Está mudando isso, é um processo e eu vou mostrar através de números e espero que ao final da palestra vocês passam a observar esse cenário diferente do que eu estou apontando aqui inicialmente. E um primeiro ponto que começou a mudar esse cenário negativo em relação a governo e startups foi a mudança de algumas legislações. Porque, óbvio, a área pública ela é comandada, ela está sob um arcabouço jurídico muito forte. Então, a administração pública não pode fazer nada do que a lei prevê, não pode fazer nada do que a lei não prevê. Certo? Então, essa é uma das dificuldades de se trabalhar dentro do órgão público. Então, uma das preocupações principais é em relação à legislação. E em 2021, nós tivemos um lançamento de 3 legislações que vieram para facilitar, vieram para justamente fomentar esse mercado de tecnologia dentro do governo, esse mercado de inovação dentro da área pública. É o tripé regulatório que a gente chama, que são essas 3 legislações. A primeira delas é a Lei 14.129, é a Lei do Governo Digital. É uma lei que instituiu uma série de parâmetros, de requisitos, para que a administração pública federal tivesse trabalhando, engajada em melhorar os serviços públicos. Essa lei, ela trata da Estratégia Nacional de Governo Digital, ela trata que o governo tem que ser uma plataforma única para os serviços públicos, ou seja, o cidadão não precisa buscar o órgão X, Y e Z, ele vai buscar o governo único, uma plataforma única. A interoperabilidade dos sistemas, ou seja, o cidadão que quer utilizar um serviço dentro do órgão e ele precisa apresentar uma certidão sobre uma informação, sobre um dado de um outro órgão público que a própria administração pública já tem. Então, a lei do governo digital, ela vem justamente para otimizar esses serviços públicos e, principalmente, a lei do governo digital trouxe a figura dos laboratórios de inovação dentro da administração pública, que são áreas, setores, órgãos dentro da administração pública, que
passam a olhar a inovação não mais como um extra, mas como essencial para a melhoria dos serviços. A lei do governo digital, ela tratou da rede GovBR, que atualmente é composta pelas 27 unidades federativas e 860 municípios já aderiram a essa rede Gov, que são municípios que estão buscando justamente a transformação digital dentro dos seus órgãos. Então, essa primeira lei que eu estou trazendo para vocês, traz o fundamento, traz o fomento à inovação dentro da área pública. A segunda legislação é a nova lei de licitações. Por muito tempo, só para vocês terem uma ideia, a última lei de licitações e contratos administrativos dentro da administração pública era de 1993, a famosa Lei 8666. Essa lei, ela deixou de existir, ela foi substituída pela nova lei, que a gente chama carinhosamente de NLLC, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, que é a 14.133. Essa nova legislação também trouxe diversas melhorias que ajudam esse governo, vem auxiliar essa relação do governo com as startups. O primeiro ponto dessa lei que ajuda é as licitações eletrônicas. A lei determina que os órgãos públicos realizam preferencialmente licitações no formato eletrônico. Tá, Juan, mas por que isso é importante? Por que isso ajuda o mercado GovTech? Porque até então as licitações poderiam ser feitas de forma presencial, dificultando o acesso à negociação, ao pregão das startups que estão, enfim, distribuídas em todo o território nacional. Com isso, o que acontece? Qualquer startup, em qualquer canto do país, pode participar de uma licitação através do pregão eletrônico. Segundo ponto que essa legislação trouxe, o aumento do valor da dispensa. O que é essa dispensa? É uma forma de licitação mais simplificada para facilitar essa contratação. Até então, esse valor era de apenas R$17 mil. E com a nova lei, que vem sendo atualizada anualmente o valor, a gente já está no valor de R$ 59.900 anual. Ou seja, muitas startups que principalmente que vêm do modelo SaaS, né, software sobre serviço, possibilita esse contrato de dispensa, porque tem um valor mais reduzido e com certeza tem uma facilidade na negociação com o governo. Então esse é um dos pontos principais que a lei trouxe para a gente. Um terceiro ponto da lei são novos mecanismos de licitação, modalidades novas que a lei trouxe, que é o procedimento de manifestação de interesse, o PMI, e o diálogo competitivo, que são duas formas, dois instrumentos legais previstos na legislação que possibilita que a administração pública, que o governo, possa dialogar com as soluções antes de abrir uma licitação. A minha ideia aqui não é se aprofundar, obviamente, nessas legislações, mas é passar para vocês que, desde 2021, novos instrumentos, novos mecanismos foram criados através de lei para facilitar esse mercado entre governo e tecnologia. E, por último, o tripé, seguindo aqui no tripé da legislação, o famoso marco legal das startups e empreendedorismo inovador, que é a Lei Complementar 182, também de 2021. Essa lei é uma lei um pouquinho mais abrangente, mas ela traz o principal mecanismo que hoje o governo está utilizando para negociar, para contratar empresas de tecnologias, que é o contrato público de solução inovadora, o famoso CPSI. Através desse contrato, ao invés da licitação comum, que primeiro o órgão ele especifica o que ele quer e bota no mercado aquele pacote limitado de especificações e requisitos do produto e serviço, aqui é o contrário. Aqui, nesse contrato de solução inovadora, o governo ele não define qual é o produto que ele quer, qual é o serviço que ele quer. Ele define o problema e o resultado que ele espera da solução. E essa é a forma
que a inovação, que as startups trabalham, né? A gente foca primeiro no problema, a solução vem depois. Então vamos construir primeiro esse problema. Eu quero saber das empresas de tecnologias qual é a forma que vocês podem resolver o problema que eu tenho e depois sim a gente vai entrar nos critérios legais. Então, a partir do contrato público, a gente consegue definir o problema, criar um critério de julgamento para essas soluções, essas possíveis soluções, e aí sim, depois disso, que vem a negociação com os fornecedores. É praticamente um procedimento inverso do procedimento comum da licitação. Isso facilita a negociação, facilita a definição melhor daquela solução, daquele produto, para de fato resolver efetivamente o problema que o governo tem. Em questões de valores, a gente tem, numa primeira fase, a seleção de até 1,6 milhões em 24 meses. E se aquela solução, durante esse tempo, durante os testes, durante o desenvolvimento do produto, for uma solução ideal para o governo pode firmar esse contrato por mais 48 meses, sem necessidade de uma nova licitação. Ou seja, você corta o mecanismo, eficiência da eficiência para o processo licitatório, o processo de contratação com a área pública. E o último ponto que o marco legal traz é o sandbox regulatório. É basicamente, sandbox, né, na tradução literal, aí é uma caixa de areia. Ou seja, é um ambiente fechado onde o governo, onde a instituição pública, ela define que novas regras vão ser feitas ali, novos mecanismos, modelos de negócio vão ser feitos, sem um controle legal regulamentado. Dá um exemplo claro, tá? Tem prefeitura que tem estabelecido dentro do seu território municipal, rua, bairro, enfim, um distrito, onde é um sandbox real, um sandbox, é uma área onde pode haver testes de soluções inovadoras naquela rua, naquele ambiente, livre de qualquer regulamentação, para justamente o governo conseguir colocar em teste, em tempo real, as soluções que as tecnologias estão oferecendo. Tá? Então, são mecanismos que já estão sendo utilizados e eu vou trazer para vocês alguns números na sequência. Então, trazendo essa questão da legislação, a partir de 2021, o governo começou a olhar, porque, vamos pensar, né? A própria lei é feita pelo governo, né? Então, o próprio governo, ele trouxe esse fomento e esse incentivo para que a inovação acontecesse nessa área pública. Então, a partir dessa mudança da legislação, o próprio governo começou a pensar que, calma aí, eu posso estar dentro, eu devo estar dentro desse ecossistema de inovação. É lá que as soluções para os nossos desafios estão e eu posso alcançar. Então, a partir disso, o governo começou a entender que ele precisava aumentar essa capacidade de inovação para gerar novo valor, um valor maior para aqueles cidadãos, usuários que utilizam o serviço público. Então, a partir dessa mudança da legislação, de toda essa modificação, esse fomento do próprio governo para governo, a administração pública começou a participar mais do ecossistema de inovação. E para provar isso, eu vou trazer para vocês alguns dados do mapa GovTech, que foi elaborado pelo Brasil Lab. É um mapa recente, tá? Saiu do forno, acho que não faz 30 dias. E vocês vão verificar que muita coisa já tem acontecido no governo em relação à inovação. Só para vocês terem uma ideia, atualmente o que foi mapeado, né, por esse estudo do Brasil Lab, foram 338 iniciativas de inovação dentro da administração pública. Eu não estou falando de startups aqui, tá, nesse momento. Eu estou falando de órgãos, departamento, setores dentro da administração pública que estão desenvolvendo inovação, estão buscando a inovação dentro do ecossistema. A nível de esfera, a gente percebe aí que a esfera federal, estadual e municipal estão bem equilibrados dentro desse número de iniciativas. O outro ponto é, o executivo, o poder executivo acaba tendo uma participação maior nesse número de iniciativas, seguido do poder judiciário. E aí eu quero fazer um destaque aqui para principalmente esse ponto do judiciário. Porque por muito tempo achou que a justiça ela fosse arcaica, né? Aquela montoeira de processos, de papéis, de assinatura, né? de cartório. E a justiça, na verdade, foi a área, foi a esfera, foi o poder que
que iniciou esse processo de inovação. A justiça é hoje o poder que, apesar da quantidade não ser maior, até porque o executivo tem mais órgãos, né, do que o judiciário, mas foi no judiciário que iniciou um processo de inovação, de digitalização dos processos e principalmente da assinatura eletrônica. Então, esse eu faço um parênteses, um destaque para o quanto foi importante essa atuação do judiciário, que é o poder da lei, né? Ele mesmo iniciou esse processo de inovação. E os tipos de inovação, né? O que tem sido feito dentro do governo? A grande maioria, o principal core do governo é a criação de laboratórios de inovação, que são ambientes onde departamentos, órgãos fazem testes, contratam soluções e trabalham a cultura de inovação dentro da área pública. Em segundo, são os parques tecnológicos. Muitos governos estaduais têm criado e construído parques tecnológicos, trazendo governo, grandes empresas, startups, universidades, tá? Terceiro setor, para justamente discutir e resolver os problemas da sociedade. O Sandbox, que eu falei para vocês, também é um dos pontos mais relevantes, das iniciativas mais relevantes que o governo tem feito nesses últimos tempos. Por região, essas iniciativas estão mais concentradas na região sudeste, seguida aí de forma bastante equilibrada nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul. A região Norte acaba aí se destacando um pouco de forma, com menos iniciativas ainda, está ainda num processo de maturidade. A nível de estado, eu trago aqui para vocês o Distrito Federal, obviamente, né, estamos na capital do Brasil, como o segundo estado, a segunda unidade federativa com maior número de iniciativas, justamente por conta do volume de órgãos públicos que a gente tem aqui federais. São Paulo lidera o ranking de maiores iniciativas, seguidos aí do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco, através do Porto de Recife, o Porto Digital. Para quem conhece lá, vale a pena conhecer lá em Recife. Então, esses são os estados, os top 8 aí, onde tem mais iniciativas em governo sendo trabalhadas dentro da administração pública. Então, para vocês terem uma ideia, até então foram mapeadas 39 iniciativas Sandbox e 46 contratos públicos de solução inovadora. Aquela ferramenta que eu apresentei para vocês em relação à nova lei, tá? Em relação ao marco legal. Ou seja, não são só iniciativas que estão surgindo no governo. Esses laboratórios de inovação, de fato, estão produzindo e estão negociando com as startups de tecnologia, certo? Aí eu trago para vocês, né? De um lado, vocês perceberam que o governo e a área pública tem trazido, tem fomentado essas iniciativas. E se o governo tem trazido demanda, né, obviamente, do outro lado, tem que ter o lado da oferta, o lado das empresas de tecnologia, das startups. E é isso que eu vou trazer agora para vocês. Dentro do mercado de GovTechs, hoje a gente tem mapeada 475 startups distribuídas prioritariamente no Sudeste e no Sul do país. Tá? Essa é a distribuição hoje das 475 startups mapeadas naquele mapa GovTech do Brasil Lab. São números expressivos e, é claro, destacar aqui que é um mapeamento inicial, né? Muitas startups ainda não entraram nesse mapeamento, mas é uma tentativa de entender melhor o tamanho desse mercado de empresas e tecnologias que fornecem para o governo. O estado hoje que mais tem empresas de tecnologias é o estado de São Paulo. Lidera aí absurdamente 1/3 de todas as startups de GovTechs hoje estão presentes no estado de São Paulo. Claramente, obviamente, por ser o estado ali que movimenta toda a economia do país. É o estado que concentra muitas das empresas e tecnologias de inovação. São Paulo, então, lidera esse ranking, seguido do Minas Gerais e Rio Grande do Sul, certo? De novo, Pernambuco, aí um ponto no Nordeste, trazendo esse destaque de GovTechs para dentro do mercado do governo. Em relação à vertical, né, essas GovTechs, elas atuam em quais áreas? Tá? A principal delas, elas atuam na área de gestão, seguido de educação e saúde, que são, na verdade, aí os desafios, os problemas mais imponderados, né, os problemas mais destacados dentro da área pública,
Então as GovTechs acabam atuando bastante nesses 3 eixos, tá? Mas sem deixar de mencionar soluções na área de saneamento e na área de Smart Cities também, que são o novo boom da tecnologia dentro da sociedade civil, que são as cidades inteligentes. A gente vai falar um pouquinho na sequência para vocês. Juan, temos governo tendo iniciativas de inovação, trabalhando em inovação dentro da área pública. A gente tem startup querendo resolver esses problemas. Temos 475 startups querendo vender, querendo negociar com o governo. Mas, afinal, tem dinheiro para isso? Né? Dentro de um ambiente de inovação, a gente tem o vendedor, né, o cara que quer comprar, o ator que quer vender, mas a gente tem aqueles atores de apoio financeiro ao lado, apoiando, fomentando esse mercado. E aqui eu trago para vocês o fundo GovTech. Foi o primeiro fundo de Venture Capital, de capital de risco, latino-americano, e o segundo do mundo. É um fundo formado pela KPTL e pela Cedro Capital. São 2 corporações brasileiras que se unificaram e criaram esse fundo com a meta de atingir aí 200 milhões de reais e atender 30 startups, investir em 30 startups. Atualmente elas investem já em 8 startups, tá? Então esse fundo foi o primeiro fundo a trabalhar especificamente, exclusivamente com startups de tecnologias para governo, as GovTechs. Tá? Um outro ponto que eu quero trazer, um outro case, é a Domi Ventures, que é a primeira Corporate Venture Building GovTech do mundo. Ou seja, a primeira empresa que, junto com outras empresas, decidiram trabalhar e investir em startups para solucionar problemas públicos. A Domi, ela já tem um know-how de prefeituras e universidades, e a partir desse know-how, ela tem buscado aí, a meta deles é alcançar 30 startups. Atualmente, 12 startups já fazem parte dessa corporate, e eles estão com editais abertos, então, se vocês quiserem acessar, são oportunidades para as startups GovTechs acessarem financiamento, acessarem grana de fato para conseguir estar alavancando seus negócios. Aqui eu trago para vocês alguns cases, né, dentro daquelas 475 GovTechs, e trazendo para vocês esse panorama de como os fundos de investimento estão investindo de fato em GovTechs. Eu trago para vocês os 2 maiores cases de GovTechs que a gente tem hoje a nível de investimento, que é o Aprova Digital, que é uma startup que trabalha com aprovação de licenciamento, a BITS para a prefeitura, certo? Faz toda a parte financeira de taxas e de processo, gerenciamento de processo. A Aprova Digital recebeu nada mais, nada menos que um aporte de 22,5 milhões. Foi o maior aporte de investimento em GovTechs do Brasil. E o Colab, que talvez quem acompanha um pouquinho mais essa área de inovação em governo, o Colab é uma das startups mais conhecidas. Iniciou lá, foi bem precursora nesse movimento de GovTech e que recebeu já mais de 20 milhões. Inclusive, o último investimento não foi divulgado, esse 20 milhões já é um investimento um pouco mais antigo, mas o próprio fundo, aquele fundo GovTech, investiu nessa Colab, só que os valores não foram divulgados. Ou seja, com certeza a Colab hoje é a startup que mais recebeu investimentos. Ela já está aí na fase de série I, tá? Série A. A série A de investimentos. Outros casos de investimentos é a Golve, que trabalha com cobrança de tributos, dívida ativa também para governo. Já recebeu um aporte de 8 milhões. E o Prozas, que é outra startup que trabalha com chamamento público, editais, serviços que muitos órgãos públicos necessitam, e receberam um aporte aí de 4 milhões. Eu trouxe para vocês um recorte de 4 startups para vocês, de fato, entenderem o quanto esse mercado, apesar de ainda estar amadurecendo, estar iniciando, já tem movimentado algumas casas de reais aí, e tem fomentado não só a nível de GovTechs, mas a nível de governo, porque por trás dessas startups tem as soluções que elas fornecem e as soluções que de fato alcançam a sociedade e o cidadão usuário daquele serviço público. Além desses financiamentos e desses fomentos financeiros, né, esses fundos de investimento, um outro processo que tem cada vez crescido mais dentro do governo
é o processo de inovação aberta. Ou seja, os órgãos públicos lançam desafios e lançam propostas para que startups possam oferecer essas soluções. Tá? É o que a gente chama de Open Innovation, inovação aberta, aí, que acontece isso muito forte em empresas privadas, grandes corporações, que ao invés de desenvolverem novos produtos internamente, eles vão lá e captam startups, novos negócios, novos produtos, a nível de inovação aberta, e o governo também tem feito isso. E eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Tá? Um deles é o FINEP. A FINEP, nos últimos 2, 3 anos, lançou 3 editais, 3 chamadas públicas, exclusivamente para órgão público, certo? Então, eram soluções de inteligência artificial para o poder público, ou seja, nesses 3 editais participaram em torno de 20 instituições públicas, com um valor de 96 milhões de reais somado a esses 3 editais. Ou seja, são oportunidades para esses GovTechs estarem acessando o mercado, estarem acessando essa grana que está disponível, que está sendo colocado à disposição das startups. Um outro edital, que inclusive eu coloquei o QR Code aqui para vocês acessarem, porque é um edital que está em aberto, é do governo do estadual de Minas Gerais, que eles dão o nome de Hub MG Gov. É um edital de subvenção econômica, eles têm aí um total de 40 milhões para oferecer a startups que têm interesse em solucionar algum desses 242 desafios que estão lá publicados, lançados na plataforma. Ou seja, hoje, qualquer GovTech pode acessar esses desafios, se identificar com algum deles e tentar aí um aporte financeiro para resolver esse problema lá do governo do estado de Minas Gerais. Um outro case que eu não poderia deixar de mencionar, obviamente, eu sou lá do estado de Santa Catarina, e lá a gente tem a Associação Catarinense de Tecnologia. E lá dentro da Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT, a gente tem um programa lá, o Link Lab, que é um programa onde grandes corporações, empresas de grande porte, lançam seus desafios para que startups apontem soluções para esses problemas. E o mais legal desse Link Lab é que, além das corporações privadas, a gente já conta com 10 corporações públicas dentro desse Link Lab. Então, lá em Santa Catarina, todos esses governos, todos esses órgãos públicos, inclusive o CREA de Santa Catarina, que é o órgão onde eu trabalho, a gente lança desafios buscando soluções no mercado de tecnologia. Então, para quem quiser e tem interesse em acompanhar esses desafios, é só acessar o ambiente deles, vou deixar aqui o QR Code para vocês, e acessar porque periodicamente esses órgãos lançam desafios e quem sabe algum desses podem estar aí vinculados a alguma área de solução das empresas de tecnologia de vocês. O outro case é o Hub Goiás. No Pará, a gente tem o Startup Pará, que também é uma iniciativa do governo estadual do Pará. O CREA São Paulo também tem o seu próprio ecossistema de inovação e também lança desafios. Ou seja, gente, são variadas iniciativas, variados editais estão lançados e possibilitando aportes financeiros para as empresas, para as startups de tecnologias que queiram fazer negócio com o governo. Então, se vocês entenderem, a construção da narrativa é essa. Hoje o governo ele quer solucionar o problema, hoje nós temos as startups possuindo de tecnologias para resolver esses problemas e a gente também tem um mercado com dinheiro, um mercado que tem aportado financeiramente, apoiando todas essas soluções. Então, para quem tem mais interesse e quiser acompanhar as demais iniciativas públicas e as demais GovTechs hoje mapeadas no Brasil, só acessar o mapa GovTech do Brasil Lab, que é o primeiro hub de inovação em governo que foi lançado lá em 2016. Acessem um QR Code, vocês vão ter aí acesso a todos esses dados e informações. Juan, falando um pouquinho, a gente falou de que forma está hoje, atualmente, o governo e as startups. Mas o que vem para o futuro, né? O que a gente pode esperar desse mercado de GovTechs? De acordo com um estudo da Public, que é uma consultoria do Reino Unido, lá da Europa, de acordo com esse estudo, foi divulgado em 2018 no GovTech Summit, que aconteceu em Paris, uma projeção de que o mercado GovTech no mundo vai chegar a um valor de $1 trilhão.
Essa é a projeção de mercado. Eu, inclusive, vi pesquisando, tem outro relatório que aponta que esse valuation vai ser alcançado em 2027. Então, independentemente aí do ano de 2025, 2027, o que eu quero trazer aqui para vocês é que é um mercado que está em crescente exponencial de valor, de transações e de aportes financeiros. Só para vocês terem uma ideia, e é sempre bom a gente sair um pouquinho do nosso quadrado nacional e dar uma espiada do que está acontecendo lá fora, porque naturalmente, muitas vezes, o que acontece lá fora, na sequência, vem para cá, de forma, né, seguindo a maturidade natural aí, do primeiro mundo. Então, só para vocês terem uma ideia de volume de mercado, de tamanho de mercado, que já são as GovTechs em alguns países, nos Estados Unidos esse mercado já movimenta mais de 14 bilhões de dólares. A Alemanha são 19 bilhões de euros, hoje que movimenta, hoje é o maior mercado a nível de transação financeira, até por conta do tamanho da Alemanha. Mas além da França e Reino Unido, outros grandes players, outros grandes países lá na Europa já movimentam esse mercado há muito tempo. Dinamarca, Estônia, Holanda, são países que têm aí trabalhado bastante essa relação com a empresa privada, com as empresas de tecnologias. Então, trazendo esse recorte lá fora, aqui para o país, o que a gente pode pensar e entender de como que esse mercado de GovTech vai funcionar aqui e tende a crescer? Vamos fazer um exercício rápido, né, gente? Se eu perguntasse para vocês, vocês saberiam me dizer quantos municípios existem aqui no Brasil? Atualmente, 5 mil. Isso aí. Um pouco mais de 5 mil. Hoje a gente tem em torno de um pouquinho mais de 5.500 municípios. E quando eu falo de 5.500 municípios, eu estou falando de 5.500 prefeituras, eu estou falando de 5.500 câmaras de vereadores, eu estou falando de, aí botamos em média aí 8 secretarias municipais por município, por baixo. Então a gente está falando de uma infinidade de órgãos públicos que podem e que devem estar buscando a inovação nesses próximos anos. Então a gente está falando do executivo federal, o executivo estadual, o judiciário estadual, federal, um imenso mercado a ser explorado. Então, se a gente for trabalhar, né, dentro da linguagem de startups, o famoso TAM e SAM, né, que é o tamanho do mercado e o tamanho do nicho que eu quero atuar, o mercado de governo é um mercado muito ambicioso, né? Um mercado que sim traz um tamanho gigantesco para quem quer trabalhar com ele. E aqui eu destaco também a atuação dos conselhos profissionais, que é o mercado que eu acabo atuando mais, por ser funcionário lá do Conselho Regional de Engenharia. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, a gente tem 565 conselhos profissionais distribuídos em todo o território nacional. Então a gente tem muito órgão público. Talvez isso, por um lado, não seja tão bom, dentro de uma perspectiva, mas trazendo para a perspectiva de negócios, para a perspectiva de GovTechs, do mercado B2G, sem dúvida nenhuma, é um mercado gigantesco para ser explorado aí pelas empresas de tecnologias. Além desse mercado, a nova estratégia de governo digital, que vai ser lançada agora, recentemente, provavelmente agora, nesse primeiro semestre de 2024, vai ser lançado pelo governo federal, a nova estratégia de governo digital, que vai, inclusive, dar ainda mais subsídios para os municípios e para os estados estarem fomentando a inovação dentro da área pública. Então está tendo todo um movimento e uma continuidade desse movimento, que não foi algo isolado que aconteceu com uma mudança de legislação, e sim todo um processo que está sendo desenvolvido dentro da administração pública para justamente fomentar a inovação dentro do governo. Trazendo mais um dado para vocês, só para vocês entenderem o quanto esse crescimento que eu falo está sendo exponencial, até pouco tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, em 2019, a gente tinha 111 iniciativas mapeadas, tá? Passando a pandemia, alcançando aí 3 anos para frente, a gente verifica que triplicou essa quantidade de iniciativas no governo. Ou seja, o governo de fato tem entendido esse processo, a importância do processo de inovação dentro das suas atividades. Então, e justamente essa curva tende a crescer ainda mais. A gente sabe que muitas esferas, muitos nichos do mercado de governo ainda estão engatinhando nesse processo de inovação, muitos deles ainda não estão conectados com esse ecossistema. Ou seja, tem um caminho, um mercado aí expansivo pela frente. Por um outro ponto é que o próprio governo tem fomentado internamente a sua cultura de inovação.
Porque a gente tem que entender que dentro da administração pública tem um servidor público. É ele que, de fato, movimenta a operação interna de cada instituição pública. Então, o próprio governo, através dos seus laboratórios de inovação, tem fomentado a cultura de inovação para que os servidores públicos entendam e visualizem essa inovação como essencial para a sua atividade diária. Então, o governo está presente nesses eventos de inovação, de capacitações. Então, são movimentos que o próprio governo tem feito internamente para que os servidores públicos possam se capacitem, para que estejam preparados para essa nova dinâmica, que é a dinâmica das empresas de tecnologias com o governo. Um outro ponto, e aqui eu trago para vocês um case muito bacana, que eu tive o prazer de participar. Além do governo estar fomentando a cultura, as próprias startups, as próprias GovTechs também têm solução nessa área de cultura. Esse é um exemplo da WeGov, é uma startup lá de Floripa e que atua em todo o território nacional. E ela presta capacitação, oficinas, workshops em design thinking, em várias metodologias de ágeis e fomentando a cultura de inovação para o governo, para a administração pública. Então, ou seja, é o próprio GovTech trabalhando a cultura de inovação no governo para que o governo possa aumentar ainda mais essa relação no GovTech, né? Ou seja, é uma relação ganha-ganha que a própria startup tem se explorado de forma positiva. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é que, naturalmente, assim como o ser humano, ele começa se rastejando, engateando, aprende a andar, se apoiando das coisas. Quando a gente fica adulto, a gente está correndo e fazendo tudo que a gente pode fazer. A maturidade a nível de legislação também é assim. Se vocês observarem, a gente está falando de uma legislação de 2021. A nova lei de licitações, ela entrou em vigor exclusivamente, a 866 deixou de existir em 2023, agora, recente. Tá? Então, até ano passado, a administração pública poderia contratar ainda pela legislação antiga. A gente está falando de uma legislação muito nova. Tá? Então, a maturidade de encarar essa legislação, de trabalhar a operação dessa legislação, ela também segue um processo que tende a melhorar com a capacitação, com a inclusão das áreas jurídicas, as áreas regulamentadas do governo. Certo? Então, esse é um panorama que tende a ficar melhor com o passar dos anos, até porque, dentro da administração pública, tem um fato muito curioso. Eu não sei se alguém tem uma relação mais próxima dentro do governo, mas existe um ponto principal que é, quando a administração pública ela quer contratar uma empresa por inelegibilidade ou por dispensa, ou por algum modelo mais inovador, a primeira coisa que a gente fala é se já teve alguma jurisprudência, ou se já teve algum case, já tem algum parecer jurídico de algum outro órgão que já contratou, que já fez esse procedimento. Então, dentro da administração pública existe muito essa replicabilidade de procedimento. Então, a partir do momento que o Ministério Público vai lá e faz um procedimento licitatório inovador, que um Tribunal de Contas faz esse processo, o governo, uma prefeitura faz, os demais órgãos começam a olhar e usar aquilo ali como referência. Então, a tendência é que cada vez mais os órgãos públicos tendem a executar esses processos de contratação inovadores. E, por fim, como eu pude colocar para vocês, diversos editais e diversos fomentos de economia financeira tem aumentado dentro do cenário nacional e no cenário mundial. Então, esse aumento do fluxo de investimento no mercado B2G é uma expectativa para os próximos anos. E por fim, gente, se a gente pensar no mercado e no quanto as GovTechs podem explorar esse mercado, é só a gente pensar de que forma a gente acha que vai ser a cidade do futuro, né? E talvez o futuro não tão distante, o futuro do amanhã. As famosas cidades inteligentes. A gente tem uma série de problemas, como a gente já comentou, para serem resolvidos. Cada vez mais o uso de tecnologias emergentes, o uso de dados, o uso de serviços digitais, tudo isso tende a crescer com a implantação dessas tecnologias dentro do dia a dia do cidadão e do dia a dia da administração pública. Então, esse é o momento chave para as startups explorarem esse mercado e trazerem cada vez mais tecnologias e automação para os seus processos. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é um mercado que já iniciou,
é um mercado que já está amadurecendo e que tende a ser explorado ainda mais nos próximos anos. Tá? Tem um mercado infinito para todas as GovTechs que queiram aí se relacionar com o governo. Mas será que se relacionar com o governo é igual a se relacionar com uma empresa privada? Né? Será que é da mesma forma? E aqui eu trago para vocês alguns pontos principais que dentro desses últimos anos, tanto nas mentorias que eu faço para as startups, como do outro lado, lá do balcão, dentro do governo, escutando as startups, eu venho elencar aqui para vocês alguns pontos principais para as empresas estarem preparadas. O primeiro deles é o domínio das legislações. Não tem como uma startup querer trabalhar com o governo sem conhecer a legislação. O segundo ponto, o conhecimento do cliente. Não é raro conhecer startups que queiram negociar com o governo sem entender de fato o que aquele órgão público entrega, qual é o serviço principal daquele órgão. Tá? Então é importante que as startups, antes de buscarem o governo, de fato conheçam e entendam qual que é o negócio daquele órgão que você está buscando. O que aquele órgão faz. Terceiro ponto, comunicação assertiva. Por que eu trago isso, gente? Pode parecer básico, mas é nesse básico que muitas startups falham. Comunicação tecnológica, a forma, a linguagem técnica que você vai trazer, vocês precisam entender que dentro da administração pública, a gente tem um corpo técnico que muitas vezes entendem essa linguagem, mas a gente tem um corpo político que de fato é o corpo que vai tomar decisão, que ele não entende tanto assim dessa linguagem técnica. Então essa comunicação assertiva ela é importante para que o tomador de decisão, o cara que está à frente daquele órgão público, entenda de fato o que a startup está trazendo, certo? Não traz aquele tecnês, aquele GovTechs, aquela linguagem que muitas vezes a área pública não está acostumada a tratar. O outro ponto, infelizmente ou felizmente, a formalidade ainda está presente em alguns órgãos públicos. Então, vamos cuidar um pouquinho com a formalidade muitas vezes. É claro que nesse ambiente ele é mais informal, o ambiente da inovação, o ambiente do teste, da linguagem. Porém, muitas vezes é necessário uma adaptação um pouquinho maior em relação a essa postura na hora de negociar com uma empresa pública. O outro ponto é a adaptação dos produtos. Dentro do mercado, lá fora, fala muito em lucro, né? Fala muito em venda. E muitas vezes o governo não trata disso, né? O governo não trata de lucro, o governo não trata de venda, o governo trata de serviço público para a sociedade. Então a adaptação desses produtos para esse ambiente, ela é importante para que a gente possa ter esse match perfeito, essa conexão das GovTechs com o governo. E por fim, e não menos importante, cronograma, prazos. Isso é um ponto muito crucial dentro da administração pública. Tá? O gerenciamento do tempo de projeto ele é importante para que, dentro do contrato estabelecido com a administração pública, na vigência do contrato, o serviço de fato seja entregue pela startup. Se a startup não tem um bom gerenciamento de projeto, ela não vai conseguir entregar o produto e vai ter problemas jurídicos com a administração pública. Na empresa privada tem isso? Tem. Mas na administração pública tem uma série de arcabouço legal obrigando o governo a agir de forma corretiva quando os prazos não são cumpridos. E por fim, o registro dos relatórios. Tem muita coisa que precisa ser registrada e a startup precisa entender isso. Faz parte dessa relação desse mercado de GovTech. Senhores, se vocês têm alguma dúvida ainda do quanto é importante, o quanto é válido trabalhar com o governo, eu trago para vocês 3 pontos aqui. O primeiro é a escala. Como a gente viu, o mercado é gigantesco. E se o meu produto atende a prefeitura X, provavelmente o meu produto vai atender a prefeitura Y, a prefeitura Z. Se o meu produto, o meu serviço, que a minha startup tem, atende a uma solução de um problema que o meu Conselho Regional de Fiscalização tem aqui em Santa Catarina, com certeza essa mesma solução pode atender os conselhos profissionais de outros lugares. Então a escalabilidade do negócio, ela é importante e ela é muito próxima. Tá? É um ambiente, é uma oportunidade
que as GovTechs têm quando se trata de governo. Então, a escala é um primeiro ponto. O segundo é a credibilidade. Pode parecer mentira, mas quando uma startup, uma empresa de tecnologia, fornece, trata de dados dos cidadãos, trata de serviço público entregue para cada cidadão presente no Brasil. Quando a startup está lá dizendo que fornece o seu negócio, a sua solução para o governo, essa credibilidade, essa startup vira como referência no mercado. Por quê? Porque é uma empresa séria, é uma empresa que está resolvendo um problema. E por último, e não menos importante, fornecer uma solução para o governo é você sim alcançar o maior impacto social que qualquer empresa pode alcançar, certo? Fornecer para governo é você estar impactando diretamente todos os cidadãos do seu ambiente, seja a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal. Então, quando a gente fala de que o empreendedorismo impacta, ele impacta, né, diretamente na geração de empregos, diretamente no mercado, mas quando a gente está falando especificamente de GovTechs, a gente também está falando de um impacto social ainda muito maior, muito mais gigante. Então, diante disso, o que me resta é fazer um convite para vocês e vir junto com a gente transformar o governo e as nossas cidades a nível de B2G, a nível de GovTech. Pessoal, agradeço aí a participação e a atenção de vocês para esse tema que é de extrema importância para todos nós. Fica aqui o meu contato, as minhas redes, para quem quiser trocar uma ideia depois, fico à disposição. Obrigado. Parabéns pelo conteúdo, Juan. A gente tem alguns minutinhos para perguntas. Aqui, ali, ok. Boa tarde já, né? Boa tarde. Meu nome é Gabriel. Gabriel. E quando você estava falando ali de edital, surgiu uma coisa. É melhor que eu crie uma startup e, né, focado num problema e depois espere um edital que esteja buscando aquele problema ser resolvido para eu, de fato, ingressar, ou eu olho primeiro para o edital e falo, cara, acho que eu consigo resolver esse problema e crio a startup depois. Então, primeiro edital, depois startup, primeiro startup, depois edital. Sim. Gabriel, né? Gabriel, respondendo a tua pergunta, vai depender muito do edital, tá? Eu não vou dizer para ti porque tem editais que já buscam soluções prontas, certo? Então, nesse caso, para esses editais, obviamente, você já teria que ter uma startup formada, um produto pronto ou quase pronto a nível já de um MVP, já bem trabalhado. Tem editais que trabalham com o desenvolvimento de soluções ainda. Quando eu falei do contrato público de solução inovadora, dependendo do órgão público, ele está buscando não uma solução pronta, ele está buscando o desenvolvimento de uma solução para o problema específico. Então, dependendo do edital, dependendo de quem você quer atender, você vai sim dever ter uma startup já formada, com um produto já mais maduro, ou não. Ou uma startup que vai ter a tecnologia, talvez tenha o know-how, para desenvolver um produto mais medido, né? Mais encaixotado para aquela solução específica. Então, tem mercado para as duas áreas. Tá? O que é importante, é claro, é não esquecer, aí a nível fora GovTech, é entender a jornada empreendedora, né? Entender o problema, validar aquele problema, aquela solução, para assim conseguir fornecer. Mas respondendo a tua pergunta, vai depender do edital, tá? Vai depender ali de como o governo está buscando essa solução, tá bom? Temos mais perguntas? Aproveitem que é a oportunidade para vocês não deixarem essas oportunidades passarem. Eu falei bastante, né? Falei bastante. Tá bem explicadinho, então, senão que a palestra foi boa. Então, tá bom. Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado. Valeu, Uma salva de palmas. Valeu.